A manhã de 15 de agosto de 2019 amanheceu quente e seca em Congonhas, interior de Minas Gerais. Valdecir Santos, 38 anos, e seu primo Jaison, 42, carregaram sua Kombi com ferramentas de corte, maçaricos e alavancas, preparando-se para mais um dia de trabalho nas antigas minas abandonadas da região. Catadores de sucata experientes, eles conheciam cada instalação desativada num raio de 50 quilômetros, sabendo exatamente onde encontrar ferro, cobre e outros metais que garantiam sua sobrevivência na periferia da cidade. Naquela manhã específica, dirigiram-se à mina Santa Rita, um complexo de extração de ferro desativado desde os anos 1990. Valdecir havia estudado mapas antigos da região e sabia que aquela instalação particular escondia tesouros de metal abandonado que poderiam render uma boa quantia no ferro velho. O que eles não sabiam era que estavam prestes a descobrir algo muito mais sombrio do que sucata enferrujada. Quando chegaram à mina por volta das 9 horas da manhã, notaram imediatamente que uma das entradas laterais havia sido selada com uma placa de ferro soldada profissionalmente. Para os catadores, aquela placa representava valor imediato, mas também despertou curiosidade. Quem selaria uma mina abandonada de forma tão elaborada? E mais importante, por que alguém faria isso por dentro do túnel? Durante 2 horas, cortaram a placa de ferro com maçaricos até abrir uma passagem suficiente para uma pessoa. Quando o último corte foi feito, um ar viciado e frio escapou da abertura, carregando um odor que ambos reconheceram imediatamente. Era o cheiro da morte, doce e nauseante, que permanece em lugares fechados onde organismos se decompuseram. A lanterna de Valdecir iluminou o interior do túnel, revelando uma cena que ficaria gravada para sempre em suas memórias. Cerca de 15 metros para dentro da mina, 2 figuras humanas estavam sentadas encostadas na parede rochosa, lado a lado, como se tivessem simplesmente adormecido juntas. Um homem e uma mulher jovens, suas roupas ainda preservadas pelo ar seco da mina, mas seus corpos claramente sem vida há muito tempo. O que Valdecir e Jaison haviam descoberto eram os restos mortais de Marina Silva e Bruno Almeida, o casal de namorados que desaparecera 8 anos antes durante um fim de semana romântico na região. Mas aquela descoberta macabra revelaria muito mais do que o destino trágico de 2 vítimas inocentes. Seria o início da exposição de uma rede de crueldade que envolveu não apenas o assassino original, mas também aqueles que colaboraram ativamente com seu crime hediondo. Após chamarem a polícia e aguardarem a chegada das autoridades, Valdecir e Jaison observaram silenciosamente o movimento de investigadores, peritos e jornalistas que rapidamente lotaram o local. Durante os primeiros dias da investigação, eles forneceram depoimentos detalhados sobre a descoberta, descrevendo a forma inusual como a entrada havia sido selada e suas suspeitas sobre as circunstâncias da morte do casal. A investigação policial logo revelou a verdade horrífica. Marina e Bruno haviam caído em um respiradouro vertical da mina, fraturando as pernas na queda de 8 metros. Feridos, mas ainda vivos, foram encontrados nessa situação por Osvaldo Pereira Neto, o arrendatário das terras ao redor da mina. Ao invés de prestar socorro, Osvaldo decidiu condenar o casal a uma morte lenta e agonizante, selando-os dentro da mina até morrerem de desidratação. Durante o julgamento que se seguiu, detalhes ainda mais perturbadores emergiram. Osvaldo não havia agido sozinho. 3 homens da região haviam colaborado ativamente com o crime, seja fornecendo equipamentos, ajudando na selagem da mina ou simplesmente mantendo silêncio sobre informações cruciais que possuíam. Cada um desses cúmplices havia lucrado de alguma forma com a tragédia ou simplesmente demonstrado uma indiferença cruel ao sofrimento do casal aprisionado. Valdecir e Jaison descobriram essas informações adicionais através de conversas informais na cidade, onde moradores locais gradualmente revelaram detalhes que não haviam compartilhado com a polícia oficial. A descoberta de que outros homens haviam participado do crime despertou uma fúria crescente nos 2 catadores.
que começaram a ver no silêncio cúmplice da comunidade local uma traição coletiva à memória de Marina e Bruno. Manuel Ribeiro da Costa era proprietário de uma oficina mecânica que havia emprestado equipamentos de soldagem para Osvaldo na época do crime. Costa sabia exatamente para que os equipamentos seriam usados, pois Osvaldo havia comentado casualmente sobre uns invasores que precisavam aprender uma lição. Ao invés de questionar ou se recusar a emprestar os equipamentos, Costa havia colaborado ativamente, inclusive fornecendo eletrodos e combustível para o maçarico. João Batista de Oliveira era um fazendeiro vizinho que havia visto Osvaldo transportando equipamentos pesados em direção à mina durante a noite, mas nunca relatou essa informação às autoridades durante as buscas intensivas que se seguiram ao desaparecimento. Oliveira havia mantido silêncio durante 8 anos, permitindo que as famílias de Marina e Bruno vivessem na agonia da incerteza, quando uma simples palavra sua poderia ter levado à descoberta dos corpos muito antes. Francisco de Paula Silva era um comerciante local que havia vendido mantimentos e combustível para Osvaldo nos dias seguintes ao aprisionamento do casal. Silva sabia que Osvaldo raramente comprava grandes quantidades de suprimentos, mas quando questionado informalmente sobre o comportamento inusual, havia respondido com indiferença total. Durante o julgamento, foi revelado que Silva suspeitava que algo estava errado, mas nunca se importou o suficiente para investigar ou reportar suas suspeitas. Antônio Carlos Pereira era um ex-funcionário da mineradora que possuía mapas detalhados das minas da região, incluindo respiradouros e túneis secretos. Pereira havia fornecido esses mapas para Osvaldo, sabendo que seriam usados para atividades ilegais na propriedade. Quando Marina e Bruno desapareceram e as buscas se intensificaram, Pereira teve múltiplas oportunidades de fornecer informações que poderiam ter salvado suas vidas, mas optou por proteger seu amigo ao invés das vítimas inocentes. Durante as semanas que se seguiram ao julgamento de Osvaldo, Valdecir e Jaison desenvolveram uma obsessão crescente com a injustiça, representada por esses 4 cúmplices que haviam escapado completamente das consequências legais de suas ações. Embora a justiça oficial houvesse condenado o assassino principal, os colaboradores continuavam suas vidas normalmente, como se nunca houvessem participado de um crime hediondo. A transformação dos 2 catadores de descobridores em vingadores aconteceu gradualmente. Inicialmente, tentaram trabalhar dentro do sistema legal, fornecendo informações adicionais para a polícia e pressionando por investigações mais aprofundadas sobre o papel dos cúmplices. Mas descobriram que o sistema judicial considerava as evidências insuficientes para processos criminais adicionais, limitando-se a multas administrativas menores que não refletiam a gravidade da colaboração com o crime. A frustração com a impunidade dos cúmplices transformou-se em fúria quando Valdecir e Jaison souberam através de conversas na cidade que os 4 homens haviam se vangloriado privadamente de ter se safado da investigação. Manuel Costa chegou a comentar publicamente que não era responsável pelo que outros faziam com seus equipamentos emprestados. João Oliveira disse que não era detetive para ficar investigando o vizinho. Francisco Silva alegou que cada um cuida da sua vida, enquanto Antônio Pereira insistia que mapas antigos não eram crime. A decisão de executar sua própria forma de justiça cristalizou-se durante uma conversa entre os primos numa noite de dezembro de 2020. Aqueles filhos da puta vivem tranquilos enquanto Marina e Bruno apodreceram numa mina por 8 anos, disse Valdecir, sua voz carregada de ódio contido. A justiça dos homens falhou. Talvez seja a hora da justiça de Deus. Jaison, inicialmente relutante, foi gradualmente convencido pela argumentação de seu primo. Eles haviam sido os responsáveis por descobrir os corpos do casal. Haviam visto em primeira mão a posição serena em que Marina e Bruno foram encontrados, lado a lado mesmo na morte. Essa imagem havia se tornado uma obsessão para ambos, simbolizando um amor que nem mesmo a crueldade extrema conseguira destruir. Os cúmplices que haviam colaborado para apagar esse amor da face da terra mereciam pagar com suas próprias vidas.
O planejamento da vingança levou 3 meses para ser finalizado. Diferentemente de uma série de assassinatos aleatórios, Valdecir e Jaison projetaram execuções específicas que refletiriam o papel de cada cúmplice no crime original. Cada morte seria executada usando métodos que simbolizariam a forma como cada homem havia contribuído para o sofrimento prolongado de Marina e Bruno. Manuel Costa, que havia fornecido os equipamentos de soldagem, seria o primeiro. Valdecir e Jaison sabiam que ele trabalhava sozinho na oficina durante as madrugadas, reparando equipamentos pesados para fazendeiros da região. Durante a madrugada de 15 de março de 2021, eles invadiram a oficina armados com os próprios equipamentos de soldagem que Costa havia emprestado para Osvaldo anos antes. Costa foi encontrado na manhã seguinte pelos primeiros clientes. Soldado vivo dentro de uma estrutura metálica que ele próprio havia construído anos antes. O maçarico havia sido usado para selar todas as aberturas da estrutura, deixando apenas pequenos furos para ventilação. Costa havia morrido lentamente de asfixia, experimentando uma versão metálica do aprisionamento que Marina e Bruno haviam sofrido na mina. A mensagem deixada na cena do crime era clara. Um cartaz manuscrito dizia: "Quem empresta ferramentas para o mal merece morrer pelas próprias ferramentas." A assinatura na parte inferior dizia simplesmente: "Marina e Bruno, justiça atrasada." João Oliveira, o fazendeiro que havia se mantido silencioso, foi a segunda vítima. Valdecir e Jaison sabiam que ele fazia rondas noturnas sozinho em sua propriedade, verificando o gado e as instalações. Durante uma dessas rondas, em abril de 2021, Oliveira foi atacado e amarrado no meio de um pasto isolado. Os Vingadores construíram ao seu redor uma estrutura que bloqueava completamente sua visão, mas permitia que ele ouvisse todos os sons da fazenda ao redor. Oliveira passou 3 dias amarrado nessa situação, ouvindo o movimento normal da fazenda, os sons de veículos passando na estrada próxima, até mesmo vozes de pessoas que poderiam salvá-lo, mas incapaz de pedir ajuda devido à mordaça e ao isolamento visual. Quando foi encontrado morto por desidratação, havia outro cartaz: "Quem vê o mal e se cala, merece morrer no silêncio." A mesma assinatura: "Marina e Bruno, justiça atrasada." Francisco Silva, o comerciante indiferente, morreu em maio de 2021, em sua própria loja de mantimentos. Valdecir e Jaison invadiram o estabelecimento durante a madrugada e criaram uma situação onde Silva ficou preso entre as prateleiras de sua loja, cercado por comida e água, mas incapaz de alcançar qualquer item devido às amarras que o imobilizavam. Silva morreu de fome e sede, literalmente cercado pelos mantimentos que vendia, numa ironia cruel que refletia sua indiferença aos suprimentos que havia vendido para Osvaldo durante o aprisionamento do casal. O cartaz dizia: "Quem vende suprimentos para o mal merece morrer de fome." Mesma assinatura vingativa. Antônio Pereira, o fornecedor de mapas, foi a execução final e mais elaborada. Em junho de 2021, os Vingadores o sequestraram e levaram para a própria Mina Santa Rita, agora definitivamente lacrada pelas autoridades. Usando os próprios mapas que Pereira havia fornecido para Osvaldo, eles encontraram uma entrada alternativa e levaram o homem para o exato local onde Marina e Bruno haviam sido encontrados. Pereira foi amarrado na mesma posição em que o casal havia morrido, sentado encostado na parede rochosa. Valdecir e Jaison selaram novamente a entrada da mina, usando os mesmos métodos que Osvaldo havia empregado 10 anos antes. Pereira morreu exatamente como Marina e Bruno, sozinho na escuridão, sabendo que ninguém viria salvá-lo. O cartaz deixado na entrada selada dizia: "Quem fornece mapas para o mal merece se perder para sempre." A assinatura incluía uma adição: "Marina e Bruno, justiça completa." As 4 mortes em sequência finalmente despertaram a atenção das autoridades para o padrão vingativo. A investigação policial rapidamente conectou os assassinatos ao julgamento de Osvaldo e ao papel dos cúmplices no crime original. Valdecir e Jaison não tentaram esconder sua autoria. Pelo contrário, se entregaram voluntariamente após a execução final.
Durante os interrogatórios, ambos confessaram orgulhosamente ter executado os 4 homens, descrevendo cada morte como um ato necessário de justiça que o sistema oficial havia falhado em proporcionar. Marina e Bruno mereciam vingança, declarou Valdecir durante seu depoimento. Esses homens ajudaram a matar 2 pessoas inocentes e viveram tranquilos por 10 anos. Não podíamos deixar isso passar. Jason foi igualmente direto em sua confissão. Nós encontramos aqueles 2 jovens abraçados na mina, mortos por causa da crueldade desses filhos da puta. Alguém tinha que fazer justiça por eles. Se a polícia não fez, nós fizemos. O julgamento dos 2 catadores se tornou um caso emblemático sobre justiça vigilante e os limites da lei em situações de impunidade percebida. O promotor argumentou que, independentemente das motivações, os réus haviam cometido 4 assassinatos premeditados e cruéis. A defesa tentou alegar legítima defesa de terceiros e perturbação emocional causada pela descoberta traumática dos corpos. Carla, irmã de Marina, prestou um depoimento ambíguo durante o julgamento. Eu não posso aprovar o que eles fizeram, mas também não posso fingir que não sinto alívio sabendo que todos os responsáveis pela morte da minha irmã finalmente pagaram por seus crimes. Dona Rita, mãe de Bruno, foi mais direta. Esses homens fizeram o que a justiça deveria ter feito. Meu filho e Marina merecem descansar sabendo que todos os culpados foram punidos. Em dezembro de 2021, Valdecir Santos e Jason Santos foram condenados a 25 anos de prisão cada um por 4 homicídios qualificados. O juiz reconheceu as circunstâncias atenuantes, mas enfatizou que a lei não poderia permitir justiça vigilante, mesmo em casos de impunidade percebida. Durante a leitura da sentença, Valdecir se levantou e disse: "Aceito a punição, mas não me arrependo. Marina e Bruno agora podem descansar em paz sabendo que todos os responsáveis por suas mortes pagaram o preço." Jason apenas assentiu em concordância. A reação da comunidade local foi dividida. Muitos apoiavam secretamente as ações dos catadores, vendo neles uma forma de justiça que o sistema oficial havia falhado em proporcionar. Outros condenavam a violência vigilante, argumentando que ela criava um precedente perigoso para a solução de crimes através de vingança pessoal. Osvaldo Pereira Neto, o assassino original, foi encontrado morto em sua cela na penitenciária de Ribeirão das Neves 3 meses após a condenação dos catadores. Oficialmente, a morte foi classificada como suicídio, mas rumores persistem de que outros prisioneiros executaram sua própria forma de justiça prisional contra um homem que havia torturado um jovem casal até a morte. Valdecir e Jason cumprem suas sentenças na mesma penitenciária, mas em alas separadas. Segundo relatórios dos funcionários, ambos mantêm comportamento exemplar e participam ativamente de programas de reabilitação. Valdecir desenvolveu um projeto de artesanato onde ensina outros prisioneiros a trabalhar com metal, transformando sua habilidade em soldagem numa ferramenta de educação e terapia ocupacional. Jason trabalha na biblioteca da prisão, organizando livros e ajudando prisioneiros analfabetos a desenvolver habilidades de leitura. Em suas horas livres, escreve cartas regulares para as famílias de Marina e Bruno, mantendo viva a memória do casal e expressando sua convicção de que suas ações foram moralmente justificadas. A mina Santa Rita foi definitivamente lacrada com concreto armado e transformada em um memorial oficial para Marina Silva e Bruno Almeida. Uma placa memorial instalada na entrada principal honra não apenas as vítimas originais, mas também reconhece implicitamente o papel de Valdecir e Jason em descobrir seus corpos e buscar justiça para suas mortes. A ONG Marina e Bruno Vivos na Memória, criada pela irmã de Marina, expandiu sua missão para incluir apoio a famílias de vítimas de crimes onde a justiça oficial foi considerada insuficiente. Carla desenvolveu programas de aconselhamento específicos para pessoas que, como os catadores, desenvolvem obsessões vingativas após descobrir injustiças graves. Valdecir e Jason fizeram o que muitos de nós gostaríamos de fazer:
admite Carla durante uma palestra sobre o caso. Mas eles também pagaram um preço alto por escolher a vingança ao invés de trabalhar para mudar o sistema. Sua história serve de advertência sobre os custos pessoais da justiça vigilante, mesmo quando as motivações são compreensíveis. Hoje, quase 3 anos após as execuções vingativas, a história dos catadores que descobriram Marina e Bruno continua gerando debate sobre os limites da justiça oficial e os perigos da impunidade percebida. Alguns os veem como heróis que sacrificaram suas próprias liberdades para honrar a memória de 2 vítimas inocentes. Outros os consideram criminosos que usaram uma tragédia para justificar seus próprios impulsos violentos. A verdade provavelmente está em algum lugar entre essas 2 interpretações extremas. Valdecir e Jaison eram homens comuns que se depararam com uma injustiça extraordinária e responderam de forma que consideraram apropriada, mesmo sabendo que pagariam um preço pessoal alto por suas ações. Suas motivações eram genuínas, mas seus métodos foram inexcusáveis por qualquer padrão legal ou moral civilizado. Na penitenciária onde cumprem suas sentenças, os 2 primos mantêm correspondência regular com pesquisadores interessados em casos de justiça vigilante. Suas cartas revelam homens que permanecem convictos de que fizeram a coisa certa, mesmo reconhecendo que violaram as leis da sociedade. Marina e Bruno merecem que alguém se importe o suficiente para cobrar o preço total por suas mortes, escreveu Valdecir em uma carta recente. Se isso nos custou nossa liberdade, é um preço que pagamos de bom grado. A história dos catadores vingadores de Congonhas permanece como um lembrete sombrio de que a justiça, quando falha em satisfazer o senso humano básico de equidade, pode inspirar ações que transcendem completamente os limites da civilização. Marina Silva e Bruno Almeida finalmente descansam sabendo que todos aqueles que colaboraram com suas mortes enfrentaram consequências, mesmo que essa justiça tenha vindo através de métodos que a sociedade não pode oficialmente aprovar. O amor que uniu o casal na vida e na morte eventualmente inspirou uma forma brutal de justiça que cobrou o preço total por sua destruição. Valdecir e Jaison transformaram-se de descobridores em executores, de catadores de sucata em coletores de vidas, tudo em nome de 2 pessoas que nunca conheceram pessoalmente, mas cujo sofrimento tocou suas almas de forma indelével. Talvez essa seja a verdadeira medida do amor verdadeiro, sua capacidade de inspirar atos extremos de devoção, mesmo anos após a morte, mesmo entre estranhos que reconhecem sua sacralidade e decidem protegê-la a qualquer custo pessoal.